Como eu começaria hoje a aprender a mexer com um computador, com informática, com tecnologia? No último vídeo, eu contei um pouquinho da minha história, de como eu aprendi informática, a mexer num computador, sem ter um computador em casa. Eu não tinha celular, eu não tinha acesso à internet, eu morava longe, eu dependia de ônibus, tudo era demorado, mas mesmo assim eu fiz um curso e me tornei um instrutor de informática, mesmo sem ter um computador em casa. Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo que eu conto um pouquinho da minha história e como eu superei esses desafios para virar um professor de informática. Hoje os tempos são outros. É muito mais fácil ter um celular com internet, você tem muito mais informações disponíveis por aí, você tem o Google, tem o YouTube e agora a inteligência artificial, e com essas três ferramentas você consegue aprender praticamente tudo hoje em dia. Também tem o excesso de informações e você vai se questionar, por onde que eu começo a aprender tudo isso? Por isso eu tracei aqui um plano de 5 etapas para ajudar a você a começar hoje ainda a aprender informática, tecnologia, a mexer no computador, a usar a inteligência artificial. Essas etapas são lógicas, são práticas, qualquer um consegue, mesmo sem ter um computador em casa. Se fosse eu começando agora, o que eu faria? Primeiro, eu usaria o meu celular como meu laboratório, e é o que você deve fazer também. Você pode ter um celular simples, desde que tenha acesso à internet, mesmo que seja uma internet um pouquinho mais lenta, é possível fazer isso aqui. Baixe aplicativos que simulem um Windows. Eu posso trazer num outro vídeo alguns exemplos de como você pode fazer isso aí. Você simular o Windows, simular um computador no seu celular para você ir se acostumando com as telas, instalar aplicativos como o Google Drive, como o Google Docs ou o Microsoft Word para celulares, porque ali você vai aprender a lidar com arquivos, com pastas, a formatar um texto e adicionar imagens. Você consegue fazer isso tudo no celular, pela nuvem, ali pelo Google Drive. Isso aqui também funciona como um treinamento mental. No momento que você sentar na frente do computador, você já tem uma prévia de como aquilo ali funciona. Você já tem uma ideia de como é esse mundo da tecnologia. A próxima etapa é treinar as habilidades principais para usar um computador. Em algum momento você vai ter que usar um computador, mesmo que de vez em quando, seja próprio, você comprou, parente, algum amigo, na escola ou no trabalho. E a minha sugestão aqui, ó, se você não tem realmente um computador em casa, mas conhece alguém que tem um computador, peça para essa pessoa para poder usar um pouquinho de vez em quando, porque geralmente quando a gente está interessado, a gente quer aprender algo, as pessoas ajudam a gente. Eu treinaria muito no começo as habilidades com teclado e mouse, ou seja, digitar bem, digitar da forma correta. Para treinar com o mouse, eu gostava de fazer, eu usava um aplicativo de desenho que vem no Windows que se chama Paint. Eu gostava de desenhar ali no computador, não para o desenho ficar bonito, mas para eu treinar essa habilidade de movimento com a mão, com um clique, com um duplo clique. Também treine bastante abrir, salvar, editar, excluir, formatar, desfazer coisas, mover, a lidar com pastas e com arquivos. Isso aqui é a essência de tudo que você vai fazer no computador e você precisa dominar essas habilidades. Dominando isso também vai te trazer muita confiança. A próxima etapa é aprender a pesquisar. E é muito importante você saber usar o navegador e o Google. Não é digitar qualquer coisa ali e aparecer algum resultado. Não, é saber realmente como você faz uma pergunta para o Google e como interpretar o resultado. Pesquisar não é só pesquisar no Google, mas também você conseguir pesquisar dentro do seu computador. Você vai ter vários arquivos, você vai ter várias pastas. Como é que você faz para encontrar isso daí? Eu treinaria bastante essa parte de pesquisa, de buscas avançadas. Não só no Google, como também dentro do computador, para localizar as informações, para identificar as pastas, os diferentes tipos de arquivos, né? Saber lidar com essa dinâmica de arquivos diferentes. Isso aqui é uma dica muito importante, que mexer no computador não é decorar as coisas, onde fica cada coisa, porque as coisas elas podem mover de lugar. Um programa, ele pode se atualizar e a tela mudar um pouco, mas sim, o mais importante é ter a habilidade de encontrar uma solução para um problema, encontrar as coisas. Eu usaria a inteligência artificial como um atalho. Usaria a inteligência artificial para dúvidas pontuais e para conseguir uma resposta mais rápida de algo um pouco mais detalhado.
A inteligência artificial ela não existe para substituir um professor real, até porque, como ela funciona hoje, ela apresenta ainda muitos erros, mas ela te ajuda sim a encontrar uma resposta rapidamente, e você pode unir a resposta da inteligência artificial com a pesquisa que você fez no Google, dos sites que você encontrou ali. Outra coisa que eu faria para ir me acostumando com a inteligência artificial, fazer diferentes tipos de pergunta, conversar com ela de uma forma diferente para ver qual que é a melhor forma que ela traz a resposta que eu procuro. E para não perder tempo, o importante é você dar foco naquilo que vai te trazer um retorno. Lá no primeiro exemplo eu falei do Google Drive, que é a computação na nuvem. Se você não tem um computador, você vai ter um escritório online. Eu criaria uma conta no Google e usaria toda a estrutura do Google Drive, os documentos, as planilhas, o Gmail, a inteligência artificial Gemini, pode ser o chat GPT também, mas tem do próprio Google Gemini. Eu usaria muito o YouTube para pesquisar e assistir vídeos. Eu usaria o Google Tradutor, porque tem muitos termos em inglês, para quem não é fluente em inglês, e já é uma oportunidade de aprender inglês também fazendo essas pesquisas. O Google Agenda, para me ajudar a organizar as minhas tarefas no dia a dia. E no Google Play é onde você vai baixar esses aplicativos para o seu celular. Quando você for usar então um computador, você simulando o Windows no seu celular, vai ficar mais fácil você usar o Word, o Excel, o PowerPoint, outros tipos de e-mail, outras inteligências artificiais e saber organizar arquivos e pastas, a movimentar esses arquivos e esses diferentes tipos de arquivos. O que eu não faria se eu estivesse começando agora? Eu não começaria tentando aprender programação sem entender antes uma base. Qualquer coisa que você vai aprender com tecnologia, você tem que entender a base. Você tem que entender o que é e como é que eu faço as coisas básicas. Se você tentar pular etapas, você vai travar em algum momento. Eu fiz um pouco disso lá no início. Eu tentei aprender algumas coisas um pouco avançadas, mas eu mesmo já tendo alguma base, eu tive uma certa dificuldade. Então, a gente precisa fazer as coisas na ordem correta. Seja programação, desenvolvimento de sites, ou até mesmo para criar um canal no YouTube, antes de fazer tudo isso, você tem que ter uma base, um conhecimento de informática, das tecnologias, das ferramentas, de como é que funcionam essas coisas. Outra coisa também que eu não faria é focar na inteligência artificial como uma solução para tudo. Se você acha que a inteligência artificial está aí para isso, eu lamento dizer que não é para isso que ela está aí. Ela não vai fazer tudo para você. Na verdade, a inteligência artificial, ela te auxilia, ela funciona como se fosse um copiloto. Bastante coisa, não? E agora, o que eu faço? É por isso que a Prentice surgiu, para te ajudar nessa jornada a começar a mexer com tecnologia e, se você já usa, conseguir se aprimorar cada vez mais. Ser um melhor estudante, ser um melhor profissional. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, acompanhar os nossos vídeos. Você pode receber também as notificações dos próximos vídeos que a gente vai postar, que a gente vai trazer um conteúdo bastante relevante para quem está começando a mexer nesse mundo de tecnologia, não é da área, mas quer aprender mais. Qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar um comentário aqui embaixo desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão será muito bem-vinda. Na descrição do vídeo eu vou colocar um conteúdo complementar, eu sempre faço isso em todos os vídeos, então dá uma conferida aqui embaixo também. Obrigado!